Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Ainda me lembro do dia como se fosse ontem, embora agora eu tenha 31 anos. Aquele momento em 2014, quando eu tinha apenas 26, parece estar permanentemente gravado em minha memória. Alex, minha ex, tinha 23 anos na época. Eu tinha acabado de pendurar minhas botas militares, encerrando um capítulo de 4 anos que me moldou de maneiras que eu não poderia imaginar. Nossa história, no entanto, começou 3 anos antes, logo após eu voltar para casa, desejando nada mais do que o conforto de rostos familiares e a liberdade que eu tinha perdido. Naquela época, Alex trabalhava como treinadora de cães. Não era exatamente lucrativo, mas ela era apaixonada pelo que fazia, equilibrando vários trabalhos estranhos para fechar as contas. Nossos caminhos se cruzaram durante uma de minhas licenças, e entre risadas e sonhos compartilhados, nos encontramos emaranhados na teia de um relacionamento à distância. Eu tive essa ideia maluca, lembro-me de dizer a ela, tomando uma xícara de café em nossa lanchonete favorita. O sol estava se pondo, lançando um brilho laranja sobre seu rosto, destacando a determinação em seus olhos. Qual é? Ela perguntou, sua curiosidade aguçada enquanto se inclinava mais para perto. Eu estava pensando, e sobre nós? E se eu ajudar a pagar o seu aluguel? Poderia ser nossa pequena base, um lugar para nós sempre que eu voltasse. Seus olhos se arregalaram em surpresa, um sorriso lentamente se espalhando por seu rosto. Você está falando sério? Isso seria incrível. Mas por quê? Por que você faria isso por mim? Por quê? Eu pausei, buscando as palavras certas. Porque eu acredito em nós. E eu quero cuidar de você, tornar as coisas um pouco mais fáceis. Não era apenas sobre apoio financeiro, era meu compromisso, uma promessa selada com cada dólar que eu enviava a ela. Nosso relacionamento floresceu, e em meio ao caos da minha vida militar, encontrei consolo no pensamento de voltar para casa com ela. Tornei-me mais do que apenas um namorado, e eu era um parceiro, contribuindo para o nosso futuro juntos. Nossas conversas durante esses tempos eram repletas de sonhos e planos. Quando você finalmente sair do militar, nós deveríamos nos casar, ela dizia, sua voz cheia de esperança. Eu não desejaria de outra maneira, eu respondia. A ideia de passar minha vida com ela parecia a coisa mais natural do mundo. Eu me orgulhava da minha mentalidade tradicional, acreditando em cuidar daqueles que amava. Então, eu não parei apenas em pagar metade do aluguel dela, eu também comecei a contribuir com os pagamentos do carro dela. Era um gesto, minha maneira de dizer, estou aqui para você, não importa o que. Nossos pais não eram ricos, mas isso nunca nos importou. Alex era particularmente próxima à sua família, frequentemente os visitando no campo. Foi durante uma dessas visitas que ela se abriu sobre sua vida, seus sonhos e os desafios que enfrentava. Sabe, não é fácil equilibrar tudo, ela confessou uma noite enquanto nos sentávamos sob as estrelas, a tranquilidade do campo nos envolvendo. Mas ter você, saber que você está lá por mim, faz tudo valer a pena. Sua família era um grupo unido. Uma irmã mais nova e 2 irmãos mais novos que a admiravam. Eu admirava isso nela, a maneira como ela equilibrava sua vida, sempre fazendo tempo para aqueles que amava. Após o término do meu serviço, como um sinal do meu apreço e amor, comprei para ela um anel de noivado de $7.000. Era mais do que apenas uma peça de joalheria, era um símbolo da nossa jornada, um testemunho da paciência e fidelidade que ela havia demonstrado. Você gostou? Perguntei nervosamente enquanto abria a pequena caixa de veludo, revelando o anel que levei meses para escolher. Suas mãos voaram para a boca, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu amo. Isso é, e não consigo acreditar que você fez isso por mim. Foi um momento de pura alegria, uma promessa de um futuro que ambos estávamos ansiosos para viver. Mal sabia eu que esse futuro logo começaria a desmoronar, revelando uma realidade bem diferente da que eu havia imaginado. Mudar-me para o apartamento de Alex após minha dispensa militar parecia o início de um novo capítulo, o começo da vida que eu sonhava durante aquelas longas e solitárias noites longe de casa.
Mas a realidade que me saudou foi marcadamente diferente das minhas expectativas, marcada por uma série de descobertas perturbadoras que gradualmente minaram a confiança e o amor que eu tinha por ela. Começou de forma sutil, com o telefone de Alex tornando-se uma extensão de sua mão, sua atenção para sempre presa à tela luminosa. Tentei ignorar o sentimento incômodo em meu estômago, atribuindo-o ao período de ajuste pelo qual ambos estávamos passando. No entanto, a frequência de suas viagens à casa de sua família, juntamente com a maneira misteriosa como ela guardava seu telefone, começou a levantar bandeiras vermelhas que eu não podia mais ignorar. Uma noite, enquanto nos sentávamos para jantar, o silêncio entre nós era palpável, um contraste gritante com as risadas e conversas que costumavam preencher nossas refeições. Está tudo bem. Você tem estado quieto ultimamente, aventurei-me, esperando diminuir a distância crescente entre nós. Ela olhou para cima, o garfo parado no ar. Sim, tudo bem. Apenas cansada, sabe? Mas não estava bem. A próxima pista veio quando eu precisei de uma carona para o trabalho porque Alex tinha levado o carro, o mesmo carro que eu tinha ajudado a pagar, me deixando abandonado. Por que você precisa tanto do carro esses dias? Perguntei uma manhã, minha frustração se infiltrando em minha voz. Literalmente, estou tendo que pegar caronas para o trabalho. Ela suspirou, evitando meu olhar. Eu tenho coisas para fazer, lugares para estar. Você sabe como é. Não, eu não sei como é, insisti. Por que você não pode simplesmente me dizer para onde está indo? Por que todo esse segredo? A conversa terminou ali, com Alex murmurando algo sobre confiança e espaço. Mas não era apenas o carro ou o telefone dela que me incomodavam. Era a relutância dela em me deixar entrar em seu mundo, sua vida com a família, que ela guardava como uma fortaleza. Um dia, movido por uma mistura de curiosidade e suspeita, segui-a. Não de uma maneira assustadora, mas mais por uma necessidade desesperada de entender o que estava acontecendo. Assisti de longe enquanto ela estacionava o carro na casa de sua família e, depois de uma breve estadia, partia para um local que eu não reconhecia. Meu coração batia forte ao perceber que isso não era apenas sobre precisar de espaço ou havia algo, ou alguém, que ela estava escondendo de mim. A confrontação que se seguiu era inevitável. Onde você esteve hoje? Perguntei, minha voz firme apesar da turbulência interior. Por quê? O tom defensivo dela já era um sinal vermelho por si só. Agora eu preciso relatar cada movimento meu para você? Quando parece que você está vivendo uma vida dupla, sim, você precisa. As palavras explodiram de mim antes que eu pudesse impedi-las. Eu vi você, Alex. Você foi a algum lugar depois de visitar sua família. Onde? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Alex era uma máscara de choque e raiva, um sinal claro de que eu havia cruzado uma linha invisível. Você está me espionando agora? É a isso que chegamos? Sua voz estava fria, o calor pelo qual eu me apaixonei não estava em lugar algum. Eu só quero a verdade, Alex. Isso é pedir demais? Meu apelo era desesperado, um último esforço para salvar os restos de nossa relação. A verdade, no entanto, permanecia elusiva, enterrada sob camadas de mentiras e meias-verdades que Alex não estava pronta para revelar. Naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama, a distância entre nós parecia intransponível, um abismo que havia se alargado em um abismo. A mulher que eu pensava conhecer, a mulher com quem eu tinha planejado um futuro, estava se tornando uma estranha diante dos meus olhos. O Dia de Ação de Graças deveria ser um tempo de união, um feriado que aproximava as famílias e consertava as bordas desfiadas dos relacionamentos com calor e gratidão. Foi com essa esperança que me aproximei da celebração na casa da família de Alex, uma pitoresca fazenda aninhada no coração do campo. A viagem até lá foi silenciosa, uma jornada preenchida de tensão que nos deixou perdidos em nossos pensamentos, sendo o único som o zumbido ocasional do motor do carro. Ao entrarmos na garagem, a visão das janelas aconchegantemente iluminadas e o cheiro do peru assando prometiam um descanso de nossos problemas recentes. Isso será bom para nós, murmurei mais para mim do que para Alex, buscando alguma reafirmação. Ela ofereceu um sorriso contido, seus olhos fixos na casa que guardava tantas de suas memórias de infância. Espero que sim, ela respondeu,
sua voz tingida com um nervosismo que eu não conseguia identificar. A recepção que recebemos foi nada menos que calorosa. Sua família, um grupo animado com braços abertos e sorrisos largos, nos envolveu em uma atmosfera de afeto genuíno. Sentiu-se como entrar em um mundo diferente, onde as tensões do nosso relacionamento poderiam ser momentaneamente esquecidas. O jantar foi uma festa, com risadas e histórias passadas ao redor da mesa como relíquias queridas. Eu me vi atraído pela simplicidade e amor que preenchiam a sala, um contraste marcante com a complexidade e o segredo que vieram a definir meu relacionamento com Alex. Conforme os pratos foram limpos e a família se acomodou em uma calmaria pós-jantar confortável, seu irmão mais novo, Tim, sugeriu uma caminhada. Quer ver a antiga casa na árvore onde brincávamos? Ele perguntou, seu entusiasmo juvenil contagiante. Claro, respondi, grato pela distração. Alex hesitou, lançando um olhar preocupado em minha direção antes de acenar com a cabeça em aprovação. O ar fresco da noite era revigorante, e enquanto caminhávamos, Tim me encantou com contos de suas aventuras de infância. A casa na árvore, uma estrutura robusta escondida entre os galhos de um carvalho massivo, era um testemunho de tempos mais simples. Foi lá, no meio dos remanescentes da inocência infantil, que a primeira revelação me atingiu. Enquanto Tim falava, um nome escapou, um nome que eu não tinha ouvido antes. Jake também costumava sair conosco aqui. Alex e ele eram inseparáveis naquela época. Jake, eu ecoei, o nome enviando um choque através de mim. Era a primeira peça de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando. Sim, Jake. Sabe, o ex dela. Eles tinham um lance no ensino médio, disse Tim, alheio à bomba que acabará de soltar. O resto da noite passou em um borrão. Minha mente corria, tentando conectar os pontos entre o Jake das histórias de Tim e Alex que eu pensava conhecer. A inquietação que vinha fervilhando sob a superfície agora estava transbordando, ameaçando derramar e escaldar tudo em seu caminho. Mais tarde, enquanto a família se reunia na sala de estar, compartilhando histórias e se aquecendo ao brilho da lareira, eu me senti mais isolado do que nunca. Alex, percebendo minha angústia, me puxou para o lado. Está tudo bem? Ela perguntou, sua preocupação evidente. Eu só preciso saber, quem é Jake? A pergunta pairou entre nós, pesada e carregada de implicações. Sua reação foi imediata, uma mistura de surpresa e pânico. Por que você está perguntando sobre o Jake? Ela gaguejou, seus olhos percorrendo a sala como se procurassem uma saída. Seu irmão o mencionou. Disse que vocês dois eram próximos. Insisti, precisando de respostas que ela não estava pronta para dar. Alex respirou fundo, sua postura mudando enquanto escolhia suas palavras cuidadosamente. Jake era e é um amigo. Crescemos juntos. Só isso. Mas não era só isso. A noite terminou com mais perguntas do que respostas, e enquanto eu estava deitado no quarto de hóspedes, as paredes adornadas com remanescentes da infância de Alex, eu não conseguia sacudir a sensação de que havia uma parte significativa de sua vida que ela estava me escondendo. A revelação da existência de Jake, juntamente com suas respostas evasivas, pintaram um quadro de um passado e possivelmente um presente do qual eu não fazia parte. A confiança que uma vez foi a fundação do nosso relacionamento agora estava desmoronando sob o peso de segredos e mentiras, deixando-me a me perguntar o que mais eu não sabia sobre a mulher que eu amava. Os dias após o dia de ação de graças foram permeados por um silêncio inquietante, prelúdio da tempestade que se formava no horizonte. Cada momento que passava era um tic-tac no relógio da nossa relação que se desfazia, o silêncio entre Alex e eu crescendo mais alto do que qualquer discussão que já tivemos. As revelações sobre Jake plantaram sementes de dúvida que brotaram em altas paredes de suspeita, lançando longas sombras sobre nosso outrora brilhante futuro. Tentei superar isso, encontrar algum vislumbre de normalidade, mas as perguntas me roíam, implacáveis em sua busca pela verdade. Numa noite fria, enquanto estávamos sentados em extremidades opostas do sofá, envoltos em nossos próprios pensamentos, eu quebrei o silêncio. Alex, precisamos falar sobre o Jake, disse eu, minha voz firme, mas estável. Ela se retesou, seus olhos não encontrando os meus. Eu te disse, Jake é apenas um velho amigo. Por que você não pode deixar isso pra lá? Por que tem mais nisso? Não tem.
Minha voz subiu, alimentada pela frustração e dor. Tim mencionou, e a maneira como você tem agido. É como se eu não te conhecesse mais. Alex suspirou, um som profundo e cansado. O que você quer que eu diga? Que Jake e eu éramos próximos. Nós éramos, mas isso é passado. Mas será que é realmente passado, Alex? Insisti, desesperado por honestidade. Não consigo tirar a sensação de que há algo que você não está me contando. A conversa se desenrolou a partir daí, nossas palavras uma troca de acusações e defesas, cada troca afundando mais a cunha entre nós. Ficou claro que a confiança, outrora pedra angular de nosso relacionamento, havia erodido, deixando um abismo demasiado amplo para ser preenchido com meras desculpas. Num último esforço para descobrir a verdade, tomei uma decisão que alteraria para sempre o curso de nossas vidas. Eu preciso saber, sussurrei para mim mesmo, o peso da minha resolução pesando sobre meus ombros. Na manhã seguinte, enquanto Alex estava fora em uma de suas agora frequentes e inexplicáveis viagens, instalei um rastreador GPS no carro dela. Era uma violação da privacidade, uma infração da confiança que eu buscava restaurar, mas o desespero para entender, para encontrar algum fragmento de verdade na teia emaranhada de mentiras, me empurrou além dos limites da moralidade. Os dias passaram, cada um deles um testemunho da crescente distância entre nós, até que a semana do Natal chegou, envolta na falsa alegria das luzes festivas e canções natalinas que soavam vazias contra o pano de fundo de nosso relacionamento desmoronando. Vou passar o Natal com minha família este ano, menti, as palavras amargando em minha língua. Alex acenou com a cabeça, sua expressão ilegível. Ok, provavelmente vou visitar meus pais então, ela respondeu, sua voz desprovida do calor que uma vez preencheu nossas conversas. Na noite em que ela partiu, fiquei sozinho no escuro, o brilho do rastreador GPS minha única companhia. Meu coração batia forte enquanto observava o pequeno ponto se mover pela tela, traçando sua jornada até a casa de seus pais, e então, horas depois, para um destino que fez meu sangue esfriar. Armado com o endereço, dirigi pela noite, cada milha me aproximando de uma revelação pela qual não estava certo de estar pronto. O carro estacionado do lado de fora de uma casa desconhecida confirmou meus piores medos, a realidade da traição de Alex exposta sob o suave brilho das luzes de Natal. Confrontá-la não era uma escolha, era uma necessidade, um passo doloroso em direção ao fechamento de um capítulo que uma vez prometeu uma vida inteira de amor e felicidade. A confrontação foi explosiva, um choque de emoções que expôs a profundidade de nosso engano e o dano irrevogável que havia causado. Ele ainda é apenas um velho amigo, Alex? Exigi, a evidência de sua traição uma presença tangível entre nós. Seu rosto desmoronou, a fachada se desfazendo enquanto a verdade finalmente emergia. Me desculpe, ela sussurrou, as palavras apenas uma sombra do pedido de desculpas necessário para consertar os pedaços quebrados de nosso relacionamento. Mas desculpas não eram mais suficientes. Não mais. O desmoronamento de nossa história de amor não era apenas sobre as mentiras e os segredos, era sobre a realização de que a pessoa que eu amava, a pessoa com quem eu tinha planejado um futuro, era uma estranha para mim. Ao dirigir para casa naquela noite, o silêncio era um contraste marcante com a turbulência dentro de mim. A estrada se estendia, uma metáfora para a jornada à frente, uma que eu teria que navegar sozinho. O fantasma de nosso relacionamento fracassado, um companheiro constante no assento do passageiro do carro que uma vez compartilhamos. A sequência da confrontação de Natal foi um deserto de promessas quebradas e sonhos estilhaçados. A viagem de volta para casa foi um borrão, minha mente um mar tumultuado de raiva, traição e sofrimento. Cada quilômetro ampliava o abismo entre quem eu pensava que Alex era e a pessoa que ela havia se revelado ser. O silêncio da noite era um contraste gritante com o caos interno, uma tempestade implacável que se recusava a acalmar. Os dias seguintes foram um testemunho da profundidade da nossa fratura. A presença de Alex em nosso lar se tornou como a de um fantasma, sua forma estava lá, mas a essência do que a fazia ser ela havia desaparecido há muito. A tensão era palpável, uma névoa densa que sufocava a cada tentativa de conversa. Numa manhã fria, enquanto a geada desenhava padrões nas janelas, quebrei o silêncio que se tornará nossa constante companhia. Precisamos falar sobre o que aconteceu, disse eu, minha voz firme apesar da turbulência interior.
Alex levantou os olhos, vazios, o brilho vibrante que eles uma vez possuíram agora apagado. Sobre o que há para falar? Você deixou seus sentimentos bem claros. Não é só sobre como eu me sinto, eu contra-argumentei, minha frustração fervilhando logo abaixo da superfície. É sobre nós, o que tínhamos e para onde vamos daqui. Um riso amargo escapou de seus lábios. Para onde vamos daqui? Não existe mais só nós, não depois de tudo o que aconteceu. A conversa se desenrolou daí, uma dança de acusações e desvios que nos deixou ambos esgotados. Ficou claro que a confiança e o amor que uma vez nos uniram haviam erodido, deixando para trás um abismo demasiado vasto para ser preenchido. Num momento de desespero, exigi a devolução do anel de noivado, símbolo de um futuro que nunca se concretizaria. Aquele anel era uma promessa, Alex. Uma promessa que você quebrou no momento em que decidiu trair tudo o que tínhamos. Sua resposta foi uma mistura de desafio e tristeza. Não posso te devolver o anel. Ele significava algo para mim, uma vez. É tudo o que me resta de nós. Mas não é seu para manter, não depois de tudo. Eu insisti, minha voz elevando-se a cada palavra. Ele representa uma mentira, um futuro construído sobre o engano. O impasse continuou, nenhum disposto a ceder, o anel um lembrete tangível do amor que se transformou em cinzas. Foi durante esse período tumultuado que Alex tomou uma decisão que cimentaria ainda mais o fim de nossa jornada compartilhada. Sem uma palavra, sem um adeus, ela partiu. Voltei para casa numa noite para encontrar seus pertences desaparecidos, o apartamento uma casca vazia da vida que construímos juntos. A fechadura da porta estava quebrada, um testemunho de sua determinação em apagar sua presença da minha vida. No silêncio do apartamento vazio, a realidade do nosso fim se instalou como um frio de inverno, frio e implacável. A mulher que eu amava, a pessoa com quem eu havia imaginado passar minha vida, tinha se tornado uma estranha, suas ações um prego final no caixão de nosso relacionamento. As consequências de nossa separação foram um veneno que se infiltrou em cada canto da minha vida, um lembrete constante do amor perdido e da traição que o substituiu. O anel, uma vez símbolo de nosso compromisso, se tornou um token de nossa queda, uma representação física da confiança e do amor que foram irrevogavelmente destroçados. Enquanto me sentava sozinho no apartamento que uma vez compartilhamos, o peso de nosso relacionamento fracassado pressionando sobre mim, percebi que as consequências não eram apenas sobre o fim de nós. Era sobre a jornada de cura e avanço, um caminho que eu teria que percorrer sozinho, o fantasma do que tivemos uma sombra constante ao meu lado. Na sequência de nossa tumultuada separação, o mundo parecia ter parado. O apartamento vazio era um lembrete constante do vazio deixado pela partida de Alex, cada canto preenchido com memórias de um amor que se transformou em pó. No entanto, em meio às ruínas de nosso relacionamento, uma determinação firme começou a brotar dentro de mim. A jornada adiante era minha para fazer, um caminho repleto de destroços da traição, mas também alinhado com a possibilidade de renovação. Numa manhã nítida, enquanto o amanhecer pintava o céu com matizes de esperança, tomei uma decisão. Era hora de recuperar minha vida, construir algo novo a partir das cinzas do antigo. Você consegue fazer isso, sussurrei para mim mesmo, um mantra para fortalecer minha resolução. O primeiro passo foi o mais difícil, sair do apartamento, deixando para trás o santuário que se tornará minha prisão. O mundo lá fora parecia diferente, como se eu o visse pela primeira vez através de olhos cansados pela dor, mas ansiosos por mudança. Comecei a preencher meus dias com atividades que uma vez me trouxeram alegria, redescobrindo partes de mim que haviam se perdido no tumulto de nosso relacionamento. Foi durante uma dessas empreitadas, uma aula de fotografia que eu me juntei por um capricho, que conheci alguém. Seu nome era Emily, e ela era como um sopro de ar fresco, sua risada uma melodia que suavizava as bordas serrilhadas do meu coração partido. Conectamos-nos por interesses compartilhados, longas caminhadas no parque e conversas que se estendiam até as primeiras horas da manhã. Ela era diferente, seu espírito desimpedido pelas sombras que haviam se tornado minhas constantes companheiras. Numa noite, enquanto nos sentávamos olhando a cidade, as luzes abaixo de nós um espelho das estrelas acima, abri-me sobre meu passado, sobre Alex e a dor da traição. Emily ouviu, sua mão na minha,
Um suporte silencioso enquanto eu navegava pelas águas traiçoeiras de minhas memórias. Parece que você passou por muito, ela disse suavemente, sua voz um bálsamo para minha alma dolorida. Mas você está aqui, você está seguindo em frente. Isso é o que importa. Suas palavras eram simples, mas carregavam o peso da sabedoria, um lembrete de que o caminho adiante não era definido pelo passado, mas pelos passos que damos em direção ao futuro. Estou tentando, admiti, a vulnerabilidade em minha voz um testemunho da confiança que eu estava começando a depositar nela. Não é fácil, mas sei que não posso deixar o passado ditar meu futuro. Emily apertou minha mão, seu sorriso uma promessa de compreensão. Você não está sozinho, ela me assegurou. Estou aqui, e juntos, podemos enfrentar o que vier pela frente. O caminho para a cura foi longo e sinuoso, marcado por momentos de dúvida e instâncias de alegria inesperada. Com Emily ao meu lado, comecei a ver a possibilidade de um futuro não marcado pela dor da traição, uma vida construída sobre os alicerces da confiança e do respeito mútuo. Nossa relação cresceu, cada dia um passo mais distante das sombras do meu passado e mais próximo da luz de um novo começo. As lembranças de Alex e as consequências de nossa separação tornaram-se ecos distantes, lições aprendidas em vez de correntes que me prendiam ao passado. Enquanto eu estava à beira deste novo capítulo, o amanhecer de um futuro que uma vez pensei ser impossível, percebi que seguir em frente não era sobre esquecer o passado. Era sobre abraçar as lições aprendidas, a força ganha da adversidade, e a promessa do amor redescoberto no rescaldo do desgosto. A jornada adiante era minha para fazer, um caminho iluminado pela possibilidade de novos começos e a esperança duradoura de que, mesmo nos tempos mais sombrios, há luz a ser encontrada, amor a ser descoberto e uma vida a ser vivida, livre das sombras do passado.